Boa tarde. Boa tarde, povo. Muito bom estar aqui com vocês nessa tarde, onde nós vamos estudar um pouco mais sobre a questão da saúde. Queridos, no Brasil nós temos um problema na área da educação. Estamos acostumados a ser alunos. E aluno é um ser passivo e coletivo. Precisamos ser estudantes, precisamos ser ativos, precisamos pesquisar. Nós precisamos estudar solitariamente. Sentar e ir pesquisar, ir estudar. Para dar abertura nesse momento, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. É um vídeo curto, mas que fala o porquê da Igreja Adventista do Sétimo Dia falar tanto dos 8 remédios da natureza. E vocês vão ouvir isso da boca de um médico. Ele é muito interessante. Ouçam o que ele tem a dizer. A minha história como médico é interessante, porque eu me formei em medicina, fui fazer cardiologia e na minha formatura de cardiologia tratamos os pacientes de uma maneira muito convencional dentro da medicina e eu estava com 27 anos hipertenso, com a glicose alta, colesterol alto, extremamente sedentário, eu não subi um lance de escada sem ficar ofegante, muito cansado. Ácido úrico elevado. Num plantão um dia eu fui medir a pressão, estava meio estressado, estava 18/10, eu estava pesando 120 quilos, eu estava obeso, com todos esses problemas de saúde. A estética da obesidade, é claro que incomoda, mas não foi isso que me fez mudar, foi realmente que eu vi que minha saúde estava me preocupando, então eu vi que eu tinha que emagrecer, eu tinha que mudar. Eu decidi mudar, mas eu vi que eu tinha um problema, porque eu tentei mudar algumas vezes, tentei todas as dietas do mundo. E algumas até eu perdi peso, depois voltei a engordar, então quando o peso parou de ser o foco, foi mais fácil, porque eu vi que eu tinha um problema de alimentação que era completamente errado, sedentarismo. Mesmo sendo adventista, eu não estava familiarizado com os 8 remédios e não colocava em prática, não fazia ideia da importância deles. Mas mesmo assim eu decidi vir para o Cevisa, falei, eu preciso de uma intervenção, preciso ficar internado um tempo, para me tratar como um dependente químico. E me internei e fiquei um mês lá. E nos tratamentos da hidroterapia e muita coisa, eu ia fazer e falava assim, não, pode fazer isso, mas eu não acredito muito nisso não. E isso é muito engraçado falar isso, porque dentro da faculdade de medicina a gente aprende muito pouco sobre alimentação e quase nada de tratamento natural, praticamente nada. A gente aprende a confiar em medicação e só. Então, aquele mês eu vi que minha pressão normalizou, minha glicose normalizou, meu colesterol normalizou e as coisas foram mudando, eu fui ficando com saúde. O primeiro dia que eu cheguei lá no Cevisa, eu dei uma volta no Cevisa e quase morri, a 1,8 km, e isso com 27 anos. Então, dali eu comecei minha mudança. E eu fui seguindo, mudando aos poucos, cada mês, cada 3 meses, cada 6 meses eu mudava um hábito meu, ia colocando em prática os hábitos, até chegar, eu acho que muito próximo do que a gente acredita ser o ideal, e ter resolvido todos os problemas de saúde que eu tinha. Inclusive eu tinha fibromialgia, que eram dores generalizadas no corpo, e eu não interpretava dessa maneira. E a partir do momento que eu me mudei, minha prática da medicina também mudou. Então meus pacientes de consultório começavam a me procurar no consultório para mudar o estilo de vida e não para tratar aquele problema de saúde, aquele outro, então passou a ser o diferencial. Eu saí de 1,8 km andando no Cevisa, quase morrendo, a correr uma meia maratona, 21 quilômetros tranquilamente, então assim, minha saúde melhorou, então as coisas melhoraram muito com os 8 remédios. Mas mesmo assim no Rio eu sentia que eu queria melhorar mais e algumas coisas dentro da cidade não estavam me ajudando e eu queria passar essa mensagem de uma maneira mais eficaz para as pessoas. Foi então que surpreendentemente me ligaram e me chamaram para vir para o Cevisa, me chamaram para ser diretor do Cevisa. E eu já vinha vivendo isso na prática e já acreditava nisso, então
Foi um chamado muito forte, por isso que eu aceitei, para passar isso para as outras pessoas, que elas precisam enxergar. Hoje em dia, como é minha rotina de saúde, vamos dizer assim, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é beber quase 1 litro de água. Eu me preocupo muito com a quantidade de água que eu bebo, eu evito o máximo industrializados, como de forma mais natural possível. E fui incluindo os alimentos que eu também não comia muito. Mais vegetais, mais frutas, mais verdura. Como muitas frutas ao longo do dia, pelo menos umas 4, 5 frutas variadas, de preferência sempre. Depois de 2 anos que eu realmente comecei a seguir uma dieta vegetariana restrita. Então, o que Hipócrates falou, que o seu alimento seja seu remédio, eu tento seguir no dia a dia. Tenho o hábito de dormir cedo, pelo menos dormir 7, 8 horas. O mais cedo que eu consigo eu durmo e tenho acordado cedo, uma coisa que minha rotina mudou. Pratico atividade física, tentando pelo menos 5 vezes por semana. Com a minha saúde melhor, fiquei com a mente muito mais clara, inclusive meu relacionamento com Deus mudou muito. Na verdade, na mudança, todo o meu relacionamento com Deus mudou, porque para você fazer uma mudança dessa magnitude, você tem que entregar para Deus no dia a dia essa mudança e pedir força, porque é uma mudança difícil. Queridos, o nosso cérebro, ele é dividido em alguns lóbulos. E tem uma parte do cérebro que é chamado de coroa do cérebro, que é o lobo frontal. É muito importante a parte da alimentação na nossa vida, porque quando você se alimenta corretamente, Deus consegue falar com você. O lobo frontal, ele é responsável pela sua parte de religião. Ele é responsável pela parte dos bons hábitos e costumes. Ele é importante na questão da afetividade. Então, quando você se alimenta de uma forma incorreta, ingerindo alimentos que prejudicam o lobo frontal, você acaba rompendo com o seu Criador essa relação. Vocês percebem como isso é importante? Por isso que esse médico, ele comenta que o relacionamento dele com Deus melhorou depois que ele mudou o estilo dele de vida. Eu gostaria de comentar hoje com vocês sobre a questão do tratamento da saúde através da limpeza do fígado e vesícula. Quando nós passamos a respeitar esse órgão chamado fígado, você consegue melhorar muitas coisas na sua vida. E nós vamos conhecer um pouquinho mais de perto, nessa tarde, esse grande parceiro que é o fígado. Venham comigo que eu acho que vocês vão gostar. Eu gostaria de trazer para vocês uma pergunta. Mas para que serve o fígado? É muito importante nós conhecermos as funções dos órgãos que nós temos dentro do organismo. Porque se você conhece, você respeita. Se você conhece, você dá para ele o nutriente que ele necessita. Vamos ver aqui algumas ações que o fígado realiza dentro de você. Primeiro aqui, ele realiza a retenção de vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, D, E, K e também hidrossolúveis, como a vitamina B12, bem como promove a estocagem de sais minerais, como ferro, cobre, assimilados durante a digestão. Então, se você tem falta de vitaminas, normalmente o médico ele fala para você comer o quê? O que o nutricionista vai dizer para você comer? Come fígado, porque no fígado você vai encontrar essa vitamina. E isso é real, porque dentro do fígado, o nosso fígado está estocando tanto minerais quanto vitaminas. Só que se você comer de uma forma adequada, variada, dentro dos alimentos vegetais, você vai conseguir trazer para a tua saúde todos os nutrientes que você necessita, sem precisar tirar isso de outro ser vivo. O fígado ele auxilia o mecanismo de filtragem do sangue, destruindo os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos ele tem um tempo correto de vida dentro do nosso organismo. Depois que ele é fabricado lá nas suas fábricas, que ficam nos ossos longos e também ali no quadril, essa hemácia que está ali trabalhando, ela tem em média uma sobrevida de 3 meses.
Quando ela está envelhecida, o que ela vira? O que acontece com ela? Será que ela vai virar lixo? O organismo, ele vai puxar, vai mandar lá para o fígado, e no fígado ela vai ser degradada. Então ela vai compor, vai fazer parte da composição ali da bile. O seu organismo, ele vai literalmente falando, ele vai reciclar as suas hemácias. Olha como ele é importante, interessante, né? O fígado ajuda a regular as taxas de glicose, porque o fígado, ele é responsável em armazenar ali algo chamado glicogênio. Se você tiver falta de alimento e começar a cair a sua taxa de glicemia no organismo, o fígado vai pegar o glicogênio e vai transformar em glicose para que você possa ter energia para poder fazer as suas atividades. O fígado também é responsável pela síntese de moléculas como os fosfolipídios e as glicoproteínas. E nós estamos falando aqui do colesterol. Vocês sabiam que a maior parte do colesterol do corpo humano, ele é fabricado pelo fígado? Você não precisa ficar com aquela preocupação de comer alimentos que sejam ricos em gorduras para não fazer falta, porque o seu fígado, ele produz a maior parte do colesterol que você necessita. O colesterol, normalmente, quando você ouve falar dele, ouve falar como se ele fosse algo necessariamente ruim. E isso não é verdade. Em toda parte do seu corpo, há colesterol presente. Em cada célula, o colesterol faz parte, por exemplo, da parede celular. Então, é importante que você tenha o colesterol. E o fígado produz o colesterol. Ele converte o excesso de carboidratos e proteínas em lipídios. É assim que nós ganhamos os nossos pneuzinhos, as nossas gordurinhas. Porque o carboidrato que você ingeriu, que na verdade você não tinha necessidade, ele acaba fazendo então o que é no corpo? Ele vai armazenar, vai virar uma molécula de gordura. Se você não vai fazer exercício, você então não precisa comer aquele bocado a mais. Se você não vai sair para limpar a casa, para fazer uma caminhada, em geral o ser humano come muito mais do que aquilo que necessita. O fígado ainda remove as substâncias tóxicas contidas no sangue. Álcool, drogas e demais produtos que são lesivas e que você ingere. Ninguém te obriga a comer determinados alimentos. Você vai lá de livre e espontânea vontade. Ingere. E você está dando trabalho para alguém. Quando você ingere algo que o seu organismo, por exemplo, não reconhece como alimento, quem é que vai fazer a limpeza para você? É o fígado. Sabia que tem muitos medicamentos que eles só vão lhe permitir comprar a partir dos 60 anos de idade? Porque são medicamentos altamente hepatotóxicos. Ou seja, eles vão matar o seu fígado. O fígado nem vai conseguir se livrar deles. E nós ingerimos muitas coisas de uma forma liberal, como se isso não fosse fazer mal. Quando você usa alimentos industrializados que estão empacotados com seus aromatizantes, com seus corantes, com seus estabilizantes, o fígado ele olha para aquilo ali e ele fala assim, o que é isso? Quem que é você? Ah, isso aqui tem que ser jogado fora. Eu não posso ficar com isso dentro do organismo. Só que normalmente, como nós temos uma alimentação muito empacotada, nós consumimos tantas coisas que nos faz mal, que o organismo não dá conta de colocar tudo para fora. O que ele começa a fazer? Ele começa a empacotar. E começa a encostar ali, nos cantos da sua casa. Imagina que você está em casa e o correio começa a bater na sua porta. Olha, tem uma encomenda para você e traz uma caixa. E daqui a pouco tem outra caixa. E tem outra caixa. Você começa a ocupar os cômodos da sua casa. Será que você vai conseguir trabalhar dentro de casa, fazer tudo aquilo que você necessita fazer? Varrer bem no chão, levantar tudo que você precisa? Não consegue. Da mesma forma, nós atrapalhamos também o fígado de estar atuando. O fígado, ele faz transformação dos açúcares em glicose, destruição das hemácias velhas,
a armazenação de energia em forma de glicogênio, a metabolização da proteína. Tudo que você come, que é proteína, vai ser metabolizado no fígado. É por isso que quando você faz a limpeza do fígado, durante 7 dias, você não deve consumir nenhum tipo de proteína. Porque a proteína vai sobrecarregar esse órgão. E nós queremos que ele descanse. Então, durante 7 dias, ele vai estar praticamente de férias. Mais ou menos de férias. Vamos imaginar assim, que uma mãe, tendo 5 crianças para cuidar, 5 crianças que são arteiras, aí com seus 5 anos de idade, que ela não consegue limpar bem a casa, porque ela precisa ficar correndo atrás de menino. O pai saindo, ele vira e fala assim, esposa, vou ficar fora 2 dias e vou levá-los para passear. Assim você consegue limpar a casa, tudo bem? Qual é a primeira coisa que essa mãe vai fazer? Ela vai descansar primeiro. E depois, então, ela vai começar a ver tudo aquilo que ela precisa fazer dentro de casa. Quando você abre mão de comer proteína durante essa semana da limpeza do fígado, você literalmente está dando um repouso para o seu fígado. O fígado, queridos, ele é um órgão que ele é usado todos os dias. Ele é usado e ele é abusado. Olha só. Será que existe necessidade de nós comermos algo semelhante? Às vezes, nós não usamos esse tipo de alimentação, mas podemos usar outras. As frituras, elas sobrecarregam muito o nosso fígado. Aqui, pode não parecer, mas aqui é alcatra, tá? Essa aqui é uma faixa de gordura na carne. E eles dizem que a carne ela é mais saborosa quanto mais gordura ela tiver. Só que isso é um grande problema. O que o seu organismo vai fazer com tudo isso depois? A gente precisa pensar nisso. Os alimentos refinados, o tal do pãozinho francês, que não devia nem estar no Brasil, né? Ele poderia muito bem continuar lá em Paris. Ele faz muito mal. Esses alimentos, que são, na verdade, carboidratos, eles vão virar o que no final das contas? Vão virar açúcar. Mas se você não precisa de energia para sair correndo 10 quilômetros, ele acaba sendo armazenado na forma de gordura. E olha aqui, não poderíamos também deixar de mencionar a tal da bebida alcoólica. Porque hoje a nossa sociedade ela é extremamente liberal e aceita que as pessoas consumam bebida alcoólica. E a bebida alcoólica sobrecarrega muito o fígado. Mas é algo interessante que muitas pessoas produzem álcool mesmo sem consumir a bebida alcoólica. Sem nunca ter colocado na boca uma cerveja, você consegue ter o efeito da bebida alcoólica no seu organismo. Sabe como? Através da má combinação dos alimentos. Batata doce faz mal ou faz bem? Muito bem. É ótimo, né? E o arroz integral? Também. O macarrão é muito bom, né? Muitas vezes nós temos em casa. E você pode até mesmo fazer um macarrão integral. E eu gostaria de fazer um comentário com vocês aqui. Alimentos como esses, que muitas vezes estão na sua mesa, e que fazem bem ao organismo, que você necessita para ter energia, eles são comidos em demasiado. Esses alimentos, todos eles, em suma, vão acabar virando o quê? Vão acabar virando açúcar. Está vendo aqui? Aqui você tem o açúcar branco refinado. Aqui você tem o açúcar demerara, que é aquilo conhecido como açúcar orgânico. E aqui você tem o açúcar mascavo. E nós erramos muito quando nós misturamos, por exemplo, massas. Vou botar aqui. Quando nós misturamos massas ou arroz com carnes. Porque a carne, ela é uma proteína de difícil digestão. Ela vai ter um tempo de digestão, que é um tempo diferente do macarrão, que é um tempo diferente da batata doce. Principalmente se você pensa em fazer um controle de peso, então quando você for, digamos, a um restaurante self-service, se você ver todas aquelas opções, escolha. Escolha somente um tipo de carboidrato. Ou o arroz,
ou o macarrão, ou a batata doce. Você não precisa, você não deve consumir todas elas juntas. E ao consumir esses tipos de carboidratos, não misture com carne. Porque a carne, ela tem um tempo de digestão diferente das massas, que é diferente do macarrão, e por assim por diante. O que acontece? Vamos imaginar aqui que você comeu a sua batata doce e está fazendo a digestão. E junto você comeu um bife. Como a batata doce, ela vai ter uma quebra mais rápida do que a carne, ela vai estar pronta para ser assimilada, não vai? E a carne, ela ainda não está pronta. Então o organismo ele não pode simplesmente liberar isso para o intestino delgado. Ele não pode mandar isso embora. Ele tem que esperar que a carne também fique pronta. Aí aquela batata doce que já estava no ponto certinho, fica ali esperando. Ela já quebrou em formato de açúcar. E está esperando a carne ser processada. Queridos, o açúcar ele fermenta muito rápido, não fermenta? E isso acaba estragando, literalmente falando, dentro do seu estômago. É assim que você faz a fermentação. E aí ele fermenta dentro do estômago, porque você ingeriu 2 alimentos que não combinam, que têm tempos de digestão diferentes. E aí você produz álcool que vai sobrecarregar quem? O fígado. E nós precisamos levar isso em consideração ao montar o nosso cardápio. As cirroses, elas são resultado de várias doenças crônicas. Às vezes a gente pensa na palavra cirrose como a doença do fígado, mas na verdade ela é consequência de maus tratos que o fígado recebe durante toda uma vida. Olha aqui, que bonito, né? Todo lisinho esse fígado. Dessa forma, é quando ele está com saúde. Mas quando ele fica doente, olha aqui os grânulos. Está vendo? Ele não deveria estar assim. Ele deveria estar liso. Mas isso aqui tudo são as sujeiras que vão sendo acumuladas durante toda a nossa vida. Todos nós seríamos beneficiados com a limpeza do fígado. Todos, sem exceção. Porque você conseguiria colocar para fora as impurezas que estão atrapalhando esse fígado de trabalhar. Se nós conseguíssemos ver por dentro o que está acontecendo, nós iríamos com certeza pensar 2 vezes. Aqui não dá para notar. Dá para ver que ele não é tão liso quanto aquele primeiro. Mas aqui na superfície, ele também tem muitos grânulos, ele tem muitos nódulos. Ou seja, um fígado doente por conta muitas vezes de um glutão. Quais são os sinais e sintomas de alguém que está com problemas no fígado? Os olhos ficam amarelados, o que é muito comum, né? Você olha para a pessoa que está com os olhos amarelados assim, esse está com problema no fígado. O abdômen que fica muito distendido, mas esse aqui, hoje a gente coloca às vezes figuras que ficam assim bastante evidentes. E o dele, coitado, está muito avançado. E às vezes uma barriga bem menor não te incomoda. E nós deveríamos ficar, sim, incomodados. A dor abdominal, que muitas vezes nós não sabemos qual é a sua origem, é um sinal, muitas vezes, que você está com problemas no fígado. E dor é uma coisa tão complicada, porque a dor irradia. Às vezes você começa a sentir dor desse lado, e quando a gente não trata, começa a ir para o outro lado, você começa a achar que às vezes é rim, às vezes é problema de coluna. Então, realmente, a gente tem que ter o cuidado de fazer um ultrassom para saber como é que está a saúde dos nossos órgãos. O edema, né, que é quando nós ficamos com as pernas inchadas, também podem ser evidências de que o fígado está doente. Aqui são apenas algumas delas. Para que serve a limpeza do fígado e vesícula? Quem que ele pode beneficiar? O que ele pode te proporcionar? Quando você faz
essa desintoxicação do organismo, nós nunca podemos prometer para ninguém qual é o benefício que você vai ter. Porque as pessoas são diferentes, não são? Muitas vezes nós somos tratados pelo governo como manada de bois. Sai uma vacina igual para todo mundo. E todos tomam. E as pessoas são diferentes, as pessoas são individualizadas. O que faz bem para uma pessoa pode não fazer bem para aquela pessoa que está do lado. Da mesma forma é o tratamento. O tratamento pode ter um resultado na Edna que é diferente do resultado para a Tânia. Vamos ver aqui algumas das possibilidades. Hipertensão arterial. Muitas pessoas que têm hipertensão arterial têm hipertensão devido ao seu fígado estar sobrecarregado. A limpeza do fígado e vesícula é uma limpeza que ela pode te ajudar a fazer o controle da pressão arterial. Mas nós nunca podemos parar para pensar que vai ser a única solução. Nós precisamos fazer o quê? Mudanças de vida, mudanças de hábito, né? Precisamos modificar aquilo que temos feito. E dentro da questão da hipertensão, você não pode esquecer dos alimentos que são industrializados. Porque às vezes na sua casa, você vai e abandona, você deixa de usar o sal de mesa. E você não entende o porquê da sua pressão continuar alta. Comecem a ler os rótulos dos alimentos que estão ali no supermercado. Vocês vão se surpreender com a quantidade de sódio que eles usam para poder conservar cada alimento. É uma coisa terrível. Se você tem por hábito, por exemplo, de usar ervilha enlatada, milho verde enlatado, pelo menos lave essa ervilha, lave esse milho antes de vocês estarem usando. O ideal é que eles fossem frescos. O sal refinado, eu considero ele como um veneno. O sal refinado, ele deveria ser abandonado. Nós não deveríamos fazer uso do sal refinado. Temos opções muito melhores. Alguém aqui usa algum tipo de outro sal? Sal de Himalaia, o sal marinho. Olha só que interessante. As cores, elas têm a ver com os nutrientes. Então, quando, por exemplo, você olha para o sal de Himalaia, e o sal de Himalaia tem aqueles tons rosas diferentes, é porque ele está se referindo a outros nutrientes. O sal marinho é um sal que está ao alcance de todos nós. Somente trocando o sal em casa, você já consegue se beneficiar. Normalmente, o sal marinho ele é composto por dois tipos de sais, o sódio e o magnésio. O que a indústria alimentícia faz? Ele pega o sal e ele retira do sal o magnésio, deixando 99% do sódio. Por quê? Para deixar ele mais sequinho. Porque, do ponto de vista comercial, ele acaba sendo mais interessante. Você consegue empacotar o sal lá no Rio de Janeiro e mandar ele lá para Tocantins, lá para sem que essa embalagem se rasgue, se rompa. Porque o magnésio, ele vai deixar mais úmido esse sal. Então ele acaba rompendo mais facilmente também as embalagens. Antigamente eles jogavam o magnésio fora, jogavam no lixo. Hoje não, o que eles fazem? Como o magnésio é um nutriente importante, agora ele é vendido para você como cloreto de magnésio PA. Então olha como você ganha ao usar simplesmente o sal marinho, que também é conhecido como sal orgânico ou sal light. Isso porque ele salga menos do que o famoso sal refinado. A questão da diabetes. Eu fui para Tocantins esse ano e eu fiz a limpeza de fígado com as minhas tias. São 4. E interessante que elas todas têm diabetes e todas elas têm pressão alta. E durante aquela semana, nenhuma tomou nem a medicação para diabetes e nem a medicação para a pressão. Nós fizemos o controle somente com a alimentação. E não alterou. Elas não tiveram a necessidade de usar. Então, olha só fazendo a mudança, muitas pessoas
não todas, porque as pessoas não são iguais, mas muitas pessoas serão beneficiadas a ponto de se libertar de medicamentos de farmácia. Queridos, o nosso convite não é simplesmente para jogar a caixa de medicamento no lixo. O nosso convite é para que você tenha a coragem de mudar os seus hábitos, porque nós não precisamos ficar dependentes. Sabe aquela história de medicamento contínuo? Você vai no médico e aí ele vai te dar uma caixinha e fala assim, querida, leva, é teu amigo, é para o resto da sua vida. Será que é isso que Deus quer para você? Não é isso que Deus quer. Existem outras formas para que nós possamos fazer esse controle. Eu acredito, sinceramente, que o maior benefício que a limpeza do fígado pode fazer por nós é nos ajudar na reeducação alimentar. Porque nós estamos viciados por uma alimentação industrializada que conserva os alimentos à base de açúcar, à base de sal e à base de gordura. E isso nos vicia. É por isso que é tão difícil de abandonar alguns tipos de alimentos. E nós precisamos deixá-los para trás. A limpeza do fígado ajuda a limpar, sabe o quê? O seu paladar. A tua cabeça vai dizer assim, vai lá na padaria e compra aquele quindim. Que coisa boa. E quando você comer o seu quindim, você vai perceber que ele não é mais tão prazeroso como antes. Você até se arrepende. Mas por que eu fui gastar dinheiro nisso? E mesmo que você volte a comer outras vezes, você vai perceber que está diferente. Você vai ter que voltar a se intoxicar para ter o mesmo prazer que antes. Você vai ter que voltar a se viciar, literalmente falando, no açúcar, na gordura, no sal, para ter o mesmo prazer em determinados alimentos. Então ele nos ajuda a limpar o nosso organismo. Esteatose hepática. É interessante a gente observar que a esteatose hepática é outra dessas moléstias que chegaram na nossa sociedade e que todos dizem que não tem cura. Eles dizem assim, olha, não tem cura. Esteatose hepática não tem jeito. Você vai ter que conviver com isso. Meus queridos, isso não é verdade. Através da reeducação alimentar, que a limpeza do fígado vai facilitar para você, você consegue se libertar da esteatose hepática. Mas o que é a esteatose hepática? É a famosa gordura no fígado. Quem aqui já pegou uma galinha para preparar e cortou e viu seus órgãos dentro? Alguém aqui já fez isso? Já viu aquela gordura em volta? Não é assim a esteatose hepática. No fígado, a gordura fica entre as células. Então, em vez a gordura ficar ali, aquela banha ao redor do órgão, o fígado cresce. Sabe aquele famoso, tem um patê que é muito caro no mercado, que é feito com o fígado de um ganso. Já ouviram falar? Meus queridos, o que eles precisam fazer para poder ter o patê do fígado de ganso? Eles precisam adoecer aquele ganso. Eles precisam adoecer o animal. Aí o animal vai desenvolver a esteatose hepática. O fígado dele vai crescer. Muito bom. Muito bom para quem? Para a indústria alimentícia. Não para você. E nós vamos lá, muitas vezes compramos, pagamos tão caro por algo que ainda vai nos fazer mal. Colesterol alto. Se o seu colesterol está muito acima do que deveria estar, a limpeza do fígado, ela pode te ajudar a estar regularizando os níveis de colesterol. Através do quê? Da reeducação alimentar. Queridos, às vezes a pessoa vai no médico, e quando você vai ao médico, você quer a solução dos seus problemas. Você quer que a pessoa que está ali do outro lado olhe para você e resolva o seu problema. E quando ele vira para você, por exemplo, e diz para você, digamos que a nutricionista diga para você assim, você precisa tomar o seu café pela manhã, aí você olha para ela
e você pensa consigo mesmo, não, eu quero que ela resolva o meu problema. Não. A sua saúde é sua responsabilidade. Os profissionais, eles podem até te auxiliar, mas você é quem precisa decidir como que você vai então melhorar essa questão. Eu vou passar um vídeo para vocês verem o resultado do alto consumo, tanto de gordura quanto de carboidratos no dia a dia. Ele é muito interessante, prestem atenção. Frequentemente, a correria do dia a dia é sempre usada como desculpa para uma má alimentação. Muita gente deixa de fazer uma refeição completa, rica em nutrientes, para comer um lanche ou então um salgado, daqueles que enchem os olhos, mas são uma bomba para o estômago. É por isso que essa troca pode custar caro para a saúde, pois são alimentos que contêm a famosa gordura trans. Que está presente principalmente nos embutidos, nos lanches, nos fast foods. Essa é a principal gordura. O excesso de gordura no organismo desencadeia uma série de problemas. Principalmente a obesidade, triglicerídeos altos, o diabetes e o colesterol. Né? Em crianças, a obesidade, a maioria das vezes, está relacionado aos lanches, aos mini-chiques e os salgadinhos que a mãe sempre acaba comprando. O que pouca gente sabe é que o consumo desses alimentos gordurosos tem prejudicado até as doações de sangue. De acordo com o Hemosul, 10% das bolsas que são coletadas em Campo Grande são descartadas por causa do acúmulo de gordura. É o que afirma a coordenadora geral da Hemorrede. Eliana atribui o desperdício de sangue ao estilo de vida da população. Nós estamos orientando o doador de que ele tenha uma alimentação mais saudável, pelo menos nos 2 dias antes de executar a doação. Não só não comer muita comida gordurosa, como uma comida mais saudável mesmo, com mais verduras, mais líquidos, evitando dessa forma esse desperdício de ter que inutilizar a bolsa. Para se ter uma ideia da dimensão do descarte de sangue, a conta é simples e rápida. Em Campo Grande são coletadas uma média de 2.400 bolsas de sangue por mês. Se o descarte é de 10%, 240 delas estão deixando de atender mais de 700 pacientes, uma vez que cada bolsa de sangue pode ser encaminhada para 3 pacientes. Todas nossas bolsas de sangue, elas passam pelo controle de qualidade, onde é feito contagem plaquetária, contagem das hemácias, e entre esses critérios tem a condição visual desta bolsa. E o lipídio, ele é bem característico. Quando a gente olha essa bolsa, a gente já detecta que é uma bolsa lipêmica, que é uma bolsa que não vai passar pelo controle de qualidade, que pode trazer alguma alteração, inclusive para o paciente que vai receber, e aí, infelizmente, nós temos que descartá-la. O mínimo de acúmulo necessário para que uma bolsa deixe de ser utilizada é de 10 ml de gordura para quase meio litro de sangue. Para o descarte, o sangue passa por um processo de tratamento especial e depois encaminhado para a incineração. O doador, então, é notificado. Nós reconvocamos, orientamos para que ele venha novamente doar e dessa forma realmente seu sangue possa ser utilizado. E é por isso que a nutricionista orienta. Nunca substituir as principais refeições, o almoço, a janta, por salgadinhos, hambúrgueres, chickens. Sempre está equilibrado, são as 6 refeições, incluindo sucos e a fruta natural. Abacaxi com hortelã e um pouquinho de gengibre nesse calor também vai estar ajudando a acelerar o metabolismo e a queimar um pouquinho de gordura. Já pensou a gente ir lá, doar sangue e descobrir, olha assim, ó, não serve para nada, joga no lixo por conta do alimento inadequado? Queridos, mais pessoas deveriam estar interessadas na sua saúde, porque nós realmente precisamos ter um olhar diferenciado nessa área. Agora, o protocolo da limpeza do fígado, ele sempre vai se iniciar com uma limpeza do intestino. Nós precisamos ter o hábito e a preocupação de saber quantas vezes nós estamos indo ao banheiro. Muitas pessoas têm sofrido de prisão de ventre e não se apercebem. Tem pessoas que nem se apercebem, tem pessoas que acostumam com isso. Aí eu faço uma pergunta.
Digamos que uma pessoa vai uma vez ao dia ao banheiro e ela coma 4 vezes ao dia. Então, se eu comi 4 vezes ontem e fui uma vez, eu fiquei devendo 3, né? Aonde que fica todo esse restante desse alimento? Fica preso no intestino. Tem aumentado tanto a incidência de câncer de intestino grosso e de reto, que já é a ideia do SUS deles colocarem de uma forma normal para o pessoal, da mesma forma como coloca a mamografia, né, para prevenir o câncer de mama, colocar aquele exame chamado colonoscopia, para poder fazer os diagnósticos, porque aumentou muito o diagnóstico de câncer de intestino, devido ao quê? Devido à prisão de ventre. Porque se você não coloca a sujeira para fora, ela acaba sendo reabsorvida, acaba ficando ali encostada naquela parede do intestino, irritando e trazendo outros problemas de saúde para você. As pessoas, elas não são iguais. Então, o que ajuda uma pessoa, às vezes pode ser que não ajude outra. Só que quando nós pensarmos na questão da prisão de ventre, o que nós podemos pensar? Numa dupla sertaneja, que sempre trabalham juntos para que o seu intestino funcione adequadamente, que é o consumo da água, junto com o consumo da fibra. Você precisa dos dois juntos para que o seu intestino consiga funcionar. Normalmente, nós bebemos água a menos do que nós deveríamos tomar. Uma conta que nós poderíamos fazer, 30 ml por quilo. É o mínimo que nós deveríamos tomar. Aí, se o dia estiver muito quente, você vai ter que tomar mais água. Se você, além do dia quente, você ainda for fazer exercício, você vai precisar aumentar esse consumo de água. Para que o nosso organismo consiga, literalmente, limpar o seu organismo por dentro. E a fibra, então, vai ser ali a sua vassourinha que vai estar varrendo para fora todo aquele lixo. Onde que nós encontramos as fibras? Principalmente nos alimentos folhosos, nas nossas saladas, ela é muito importante, né? Na aveia. A irmã poderia, por exemplo, tentar fazer o uso da aveia. Tem algumas pessoas que sofrem muito quando vão ao banheiro, né? Que as fezes ficam muito endurecidas. Queridos, a aveia, quando você usa, ela faz com que esse sofrimento seja muito minimizado. A aveia, ela confere peso também às fezes para que ela possa conseguir evacuar. Então, há realmente alimentos que podem nos ajudar. Eu tenho uma amiga que ela conseguiu regularizar a prisão de ventre usando também pela manhã a água morna com limão, que também faz parte do protocolo da limpeza do fígado. Todo dia pela manhã, tomar 1 copo de água morna com meio limão. Ele ajuda a regularizar a pressão, parte dessa água vai cair na corrente sanguínea e vai então lavar os rins. Outra parte vai ser dirigida lá para o intestino grosso, para poder estar umedecendo então as fezes, para que você consiga ir ao banheiro. Isso faz parte do protocolo de limpeza do fígado e você tem que fazer isso sempre. Pelo resto da sua vida, façam todos. Isso é muito bom. Outra coisa, quando você toma água morna com limão, é a forma de você virar e falar assim: bom dia, querido. Vamos acordar? Vamos despertar para mais um dia de trabalho? Existem muitas vantagens. Irmã, as pessoas não são iguais. Algumas pessoas serão beneficiadas, mas tem pessoas que quando usam o limão, que ele realmente pode não se dar bem com o limão. Porque as pessoas não são iguais. Mas, de uma forma geral, o fato da pessoa ter gastrite não significa que ela não possa usar o limão. O limão, inclusive, ele ajuda a tratar a gastrite. Ele é usado no tratamento da gastrite. Mas é necessário fazer um recordatório da sua dieta alimentar, um nutricionista, para estar te ajudando ali a identificar quais são os alimentos que agridem, que estão provocando essa gastrite, para você poder fazer trocas de forma que você possa melhorar a sua alimentação, ok? Olha que lindo esse intestino, né? Aqui, como está um pouco claro, não dá para ver perfeitamente bem o tom, mas ele é todo rosadinho, ele é liso, é assim que todo o intestino deveria ser.
eu gostaria que vocês observassem esse outro aqui. Olha que diferença. Eu trabalhei na área da colonoscopia. Eu era ali responsável ali pelos equipamentos, estar auxiliando no exame da colonoscopia. Para você poder fazer esse exame, você fica 3 dias de dieta e nesses 3 dias tomando laxante, que é o tal do manitol, um suco de laranja. Você só pode ir para a mesa para poder fazer o exame quando você indo ao banheiro só sai água. Opa, agora está tudo em ordem, agora eu posso ir. E muitas vezes, quando a pessoa estava na mesa, já durante o procedimento, às vezes mal começava o procedimento, ao observar como estava o intestino, ele dizia assim, olha, vamos refazer, olha como está esse intestino. As fezes aderidas à parede do intestino. Então aqui muitas vezes a pessoa tinha que voltar para refazer mais 3 dias, mais 2 dias, para poder estar limpando o intestino. E muitas vezes nós não temos essa preocupação. Então a limpeza do intestino, ela é extremamente importante. O que nós usamos para poder fazer a limpeza do intestino? Nós usamos o sal amargo. O sal amargo, ele também... O sal amargo, ele também é conhecido como sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio é o nome científico, tá? Ele é conhecido nas farmácias como sal de Epsom e sal amargo. Ele tem uma ação laxativa e ele também pode ser usado para massagens e banhos relaxantes. E é interessante, né? A nossa pele, ela tem várias funções. Ela não serve assim só para nos embelezar. Uma das funções da pele está em colocar para fora a sujeira. Então, às vezes você estava lá com a pele cheia de carocinhos, está avermelhada, e você, nossa, o que será que está acontecendo? É o seu organismo usando essa via também para poder estar limpando o seu organismo. Uma outra função da pele é o de absorver. Quando você faz, então, um banho terapêutico, digamos um banho de tronco, um banho genital, e você usa ali o sulfato de magnésio, você vai absorver através da pele esse nutriente. E o organismo vai lá e se apossa daquilo que ele necessita. Porque o magnésio é um daqueles nutrientes que ele é reconhecido pelas células. A célula olha para ele e fala assim, nossa, seja muito bem-vindo. Temos muito pouco de você aqui em casa. Precisamos de mais. Por favor, vamos adentrar. E ali, nesse caso aqui, o sal amargo, ele vai ter uma função laxativa, né? Porque ele é usado, em geral, 30 miligramas para estar fazendo a limpeza do intestino. Não, é uma vez que você faz, a primeira vez. Porque eu vou passar para vocês depois, por escrito, todos os dias. Eu não peguei o e-mail de vocês lá fora? Eu vou mandar para vocês via e-mail todos os dias de tratamento, do 1º ao 7º, como que vocês vão estar fazendo. Aqui eu estou dando um explicativo para vocês depois se sentirem mais tranquilos, ok? Sim. Irmã, quando a Bíblia diz, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18, que seriam liberados para a sua dieta as plantas do campo, ela também inclui as folhagens, as saladas, as alfaces, a folhinha da couve, a escarola, precisa consumir, porque elas são as vassouras do seu intestino. Elas também têm fibras, elas também auxiliam. Os legumes, eles também têm uma função curativa importante, mas não abra mão das saladas. Nós precisamos doutrinar o nosso corpo. Nós precisamos dizer para ele assim, olha, você precisa e você vai consumir. Porque a salada é crua. Isso é muito importante. A irmã fez uma colocação aqui que é interessante. Eu vou fazer um comentário com vocês. Quando vocês consomem alimentos cozidos, somente alimentos cozidos, sabe o que acontece? Entra na boca e o seu corpo vai ali então
escanear aquele alimento. Ele quer conhecer. Deixa eu ver o que está adentrando aqui. E quando ele vê que é alimento cozido somente, sabe o que o seu corpo entende? Corpo estranho chegando aqui. Isso não poderia acontecer. Então você entra em um processo chamado leucocitose digestiva. É bom que o sistema imunológico trabalhe? É ótimo. Ele precisa trabalhar. Mas quando o seu corpo está reconhecendo a sua comida como algo que vai te fazer mal, você tem aí um problema. Foi realizado um estudo científico nos Estados Unidos e eles dividiram o grupo em 3 partes. Para uma parte, eles deram somente alimentos cozidos. Para o segundo grupo, somente alimentos crus. E para o terceiro grupo, eles deram alimentos misturados, metade cru e metade cozido. O primeiro grupo que comeu alimentos cozidos, todos entraram em leucocitose digestiva. E foi verificado isso como? Através de um exame de sangue. O segundo grupo, que só comeu alimentos crus, não entrou na leucocitose digestiva. Eles não produziram ali os leucócitos para combater os seus alimentos. E vamos parar e pensar que lá na Bíblia já está escrito que quando Deus fez o homem e o colocou no jardim do Éden, que Deus deu para ele o que comer. Os frutos, as sementes, né? As castanhas, amêndoas e tantas opções que nós temos. E o terceiro grupo, eles entraram ou não em leucocitose digestiva? Eles não entraram. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, sabia exatamente como o mundo iria evoluir. E ele nos permitiu, sim, que a gente consuma alimentos também cozidos, apesar de não serem tão bons quanto os alimentos crus. Mas quando você coloca meio a meio, quando você mistura, você está protegendo o seu corpo de ter um alimento identificado como algo que seja estranho. Isso é muito importante. Pesquisem, leucocitose digestiva, e vocês vão ver que é algo que nós deveríamos dar atenção. E tem uma outra coisa também. O alimento cru, ele é rico em enzimas. As enzimas são os carinhas espertos lá do seu alimento que vão possibilitar que aquele seu alimento seja transformado de uma forma rápida e você possa absorver esses alimentos. Quando você cozinha o seu alimento, alguém aqui consegue cozinhar sem calor? Eu não consigo, não tem como, né? O que acontece quando você cozinha o alimento? O calor, a alta temperatura, ela desnatura a enzima, ou seja, ela quebra a enzima, ela mata a enzima. E aí, o que o seu corpo vai fazer sem enzimas? Deus, na sua graça maravilhosa, olhando para o ser humano e tendo por nós misericórdia, ele disse assim para o pâncreas: você vai trabalhar, então, para poder fazer essa compensação. E aí o pâncreas, além de produzir a insulina, ele também passa a produzir enzimas para você conseguir fazer uma digestão adequada desse alimento. Agora, como é que uma pessoa que só come cozido e que não come nada cru, como é que ela consegue fazer uma digestão perfeita? Será que o pâncreas dela não vai cansar? Não é à toa que tantas pessoas têm desenvolvido a diabetes. Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: eu tenho 70 anos e eu nunca comi nada cru na minha vida. Mas você poderia ter 70 anos com uma carinha talvez de 40. Você poderia ter 70 anos correndo aí, digamos, 20 quilômetros por dia. Você poderia ter 70 anos e ter uma memória mais privilegiada. Ou seja, você poderia ter muito mais qualidade de vida, se você der ao seu corpo todas as condições que ele necessita. Aqui, para você fazer a limpeza do fígado, na noite anterior, você vai tomar 30 miligramas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas são diferentes. Conforme a idade também vai avançando, pode ser que você seja mais sensível. E aí, você ter um resultado exacerbado, algo que você não queria, muito além do necessário. Então, se você já tem um intestino mais solto, que funciona mais rápido com laxante, então não tome os 30 miligramas, tome menos.
Eu vou passar para vocês via e-mail o protocolo para vocês fazerem no dia a dia, ok? É que não tinha realmente como colocar em slide todos os dias. Nós temos pouquinho tempo para encerrar. Deixa eu só correr um pouquinho que tem mais alguns itens interessantes. Na farmácia, olha aqui, ó, como vocês vão encontrar. Aqui, vocês estão vendo aqui algumas das embalagens que nós podemos encontrar, ok? Pessoal, deixa eu passar para vocês aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é macarrão. Isso aqui são verminoses que, por serem em grande quantidade, obstruíram o intestino. Na limpeza do fígado e da vesícula, é importante e necessário que você também faça a parte da fermifugação. O que você vai fazer? Você pode usar o albendazol. O albendazol é um medicamento que você encontra gratuitamente nos postos de saúde. Mas se você não quiser ir até o posto, na farmácia você encontra. Se for de 400 miligramas, você vai ter uma dose única, ok? Albendazol. Como o albendazol, ele é albendazol. Isso. Um comprimido. Sim, ele acaba pegando mais bichinhos. Queridos, a gente tem tempo para estar encerrando. Deixa eu só passar mais 2 informações aqui. Se tiver interesse, né, a gente volta. O albendazol, meus queridos, ele precisa ser macerado, ok? Por que eu coloquei aqui esse pilão? Às vezes os dentes não estão em condições de estar mastigando, que é um comprimido grande assim, né? Ele é para combater, sabe o quê? Os vermes. Literalmente falando, ok? Será que a gente lembra quando foi a última vez que a gente usou medicamento para vermes? Eu acho que não, né? Não pode tomar o tempo todo. O albendazol é uma dose única. Você tem que fazer a fermifugação pelo menos uma vez a cada 6 meses, principalmente se você come saladas. O nosso tempo está se esgotando, é que o assunto ele é um pouco longo, né? Tem alguns detalhes. E não deu tempo de nós fecharmos tudo. Mas eu prometo para vocês que eu vou mandar para vocês o protocolo da limpeza do fígado. Se vocês fossem a um profissional buscar esse protocolo, ninguém iria passar sem cobrar aí alguns reais dos senhores, ok? Mas esse ministério, que é realizado pelo irmão Alexandre, tem por objetivo ajudar os irmãos também no quesito da saúde.